Jesus hoje está aqui com as novas. Aleluia, nos veio salvar. Esperança ao mundo é dada, toda terra abençoada será. E a todos que o buscarem, acharão Deus que em carne se fez. Vida espera, chegou a hora. Nasceu nosso rei, nasceu nosso rei. Cantemos Natal. Glória, glória, glória. Deus vos em glória, glória, glória. Deus a terra glória, 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 glória. Esperança ao mundo é dada, toda terra abençoada será. E a todos que o buscarem, acharão Deus que em carne se fez. Vida espera, chegou a hora. Nasceu nosso rei, nasceu nosso rei. Cantemos anos. 1500 anos tentando obedecer à lei de Moisés. Não apenas uma lei, mas 500 leis. Meus pais, meus avós e mais de 15 gerações antes deles tentaram em vão serem perfeitos. Mais de 15 gerações de almas têm sofrido na miserável prisão da lei. Todas as vezes que pecamos, temos que oferecer um cordeiro, repetidamente, sacrifícios sem fim, sangue sem fim. E agora é a minha vez. Vou sacrificar os meus sonhos para cumprir os planos de Deus. Há centenas de anos, o profeta Isaías disse que um dia viria o Salvador e nos libertaria. Eu preciso desse Salvador. Por favor, Deus, eu preciso que o meu Salvador venha agora.
Mas então, você encontrou José, Maria? Ele estava no templo oferecendo sacrifícios sem fim. É impossível guardar essa lei. É, eu sei. Mas então quer dizer que você contou a ele o que tinha me dito? Ele disse que gostaria muito que o primeiro filho fosse homem. Eu tenho certeza que todo carpinteiro gostaria de ter 10 filhos homens. E então ele disse que não importava quantos filhos tivéssemos, desde que um deles tenha os meus olhos. Ele deve ter ouvido essa conversa em algum lugar, Maria. Ou talvez ele apenas ame os meus olhos. Isso é porque os seus olhos são expressivos e puros. E eles proclamam sua devoção ao nosso Deus. Obrigada, Ruth. De nada, Maria. Agora eu tenho que ir. Até mais, amiga. Oh, não temais, vim lhe dizer que o poder do grande Deus virá lhe envolver, fará você engravidar e um bebê terá. Se tiver meus olhos, posso crer que é pra me honrar. Os meus sonhos são altos demais, como me agitou a revelação do anjo. Quase não consigo respirar. E se o seu olhar for igual ao meu, quem sou eu pra o céu saber meu nome? Quem sou eu pra o anjo anunciar que fui escolhida por Deus pra ser mãe do Santo de Israel, meu filho e Salvador. Oh, não temais, vim lhe dizer que o poder do grande Deus veio a envolveu e a engravidou, e um bebê terá. Como vou agir? Como deverei chamá-lo? Quem sou eu pra questionar a Deus? O que vou fazer ao contemplar o pequenino e saber que meu filhinho é o rei? Faça teu querer, pra ele eu viverei.
mas tenho a honra de ser o seu Pai. Teu reino venha a nós, meu Filho e Salvador. Tudo que o anjo disse fez minha alma se agitar. Tudo tão incompreensível, mas é divinal. Divinal. Sou eu, apenas um mortal. Eu não posso entender, mas tenho a honra de ser pra seu Pai. Teu reino venha a nós, meu Filho e Salvador. Meu Filho Salvador. Todo cidadão do Império Romano, ouça! Um decreto oficial foi enviado pelo rei César Augusto. Um censo haverá em toda a região, e cada homem deve viajar para a cidade em que nasceu e lá se alistar. E se não concordar, é com a justiça que vai acertar. O que prefere então? O que vamos fazer? Chegado está o bebê. Eu não sei se aguento essa viagem. Por que nos preocupar se a promessa é: o Senhor sempre estará conosco. Deus conosco. Mundo
Eu preciso de um quarto para passar a noite. Senhor, estamos lotados, não tem mais vagas. Eu já estive em outros lugares, por favor, Senhor. A minha esposa carrega uma criança. Senhor, infelizmente não temos vaga, lotado. Ela vai dar à luz essa noite, por favor, entenda. Senhor, eu entendo, mas não tem vaga, procura outro lugar. José, vamos. Mas, Senhor, esse é um bebê especial. Meu amigo, não me interessa se ele é especial. Some, vai para outro lugar, não tem vaga. Vá! Não há lugar pra ele estar, lugar no mundo que seu pai criou. Não há. Não há lugar para o rei. Outras coisas tomam seu lugar. Lugar no mundo que seu pai criou. Não há. Não há lugar para o rei. Outras coisas tomam seu lugar. Nos corações não achou lugar para nascer. Naquela noite era minha vigília. Às 2 da manhã,
O céu estava cheio de estrelas e a brisa calma. Um profundo silêncio. E então eu senti o vento soprando em minha pele, sussurrando algo maravilhoso através das folhas das oliveiras. As ovelhas ficaram agitadas. Eu olhei para cima e lá estava ele, o anjo, resplandecente como uma tocha no céu, dizendo: não temas, pois trago boas novas. E então, num instante, todo o céu estava repleto de anjos, proclamando as boas novas do próprio céu. Pois um menino nos nasceu e a nós foi dado um filho, e a nós foi dado um filho, e seu nome será Deus, Conselheiro, maravilhoso e Pai da eternidade, o Rei na Jesus, o meigo menino, coberto de luz.
Minha querida Ruth, eu te saúdo em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, que tem demonstrado o seu favor por mim, por me permitir dar à luz ao meu primogênito e ao nosso Salvador Jesus. Meu coração pula de alegria ao pensar que Ele é o Messias que estávamos esperando para nos libertar. Infelizmente, não havia lugar para nós nas estalagens, mas o dono de uma foi gentil e nos ofereceu sua estrebaria para passarmos a noite. Os lençóis que você havia lavado serviram para embrulhar o bebê. Obrigada. Como não tínhamos uma cama, o Filho do Deus Altíssimo passou sua primeira noite em uma manjedoura. Você pode imaginar? Temos tido muitas visitas que vieram para vê-lo. Ah, Ruth, ele é um bebê tão lindo. Eu tenho certeza que você está se perguntando se ele tem os meus olhos, mas eu receio que terá que esperar até que o veja. Com amor e amizade, Maria. Ah, amiga, eu teria dado qualquer coisa para estar contigo naquela noite. Pode ir, não? Que reis são estes que fazem aqui? Não tenho tempo a perder. Talvez vieram pra me presentear. Sou um rei e eles vêm querendo me honrar. Então, o que os trazem aqui? Por favor, quero entender. Para que toda esta comitiva? Para visitar o grande rei de Israel. Nós viemos de longe, guiados pela estrela, vamos ao recém-nascido rei dos judeus. Você sabe onde ele está? Diga-nos para que possamos ir e o adorar. Não posso crer, só existe um rei que sou eu. Mas espere, se me disserem onde está o bebê, eu poderei matar o rei que nasceu, e nunca mais ninguém irá duvidar que Herodes é rei. Então, os escribas dizem que na lei está escrito que é na cidade de Belém o lugar que vocês irão encontrar o bebê. Mas ouçam-me antes de irem. Quando achá-lo, voltem e me contem para que eu possa ir e o adorar também. Sim, o adorar.
Pastores de ovelhas estiveram aqui também. E anjos. Todos, a realeza, os pobres e os humildes, o celestial e os humanos estão festejando que Deus te escolheu para dar a nós. Deus te escolheu para dar a mim. Quem sou eu para ser mãe do meu Senhor? Para dar à luz ao Messias que me libertaria do sacrifício sem fim de oferecer cordeiros pelos meus pecados. Como você fará isso, meu pequenino, meu cordeirinho? É concedido somente ao rei poder para perdoar e libertar uma prisioneira como eu. E você é esse rei, o grande rei do céu. Eu sempre imaginei que teria um filho, mas jamais imaginei um rei. Creem que você é o nosso filhinho que veio do céu. Eu sei que você é tão especial, mas eu não imaginei poderia ser até um doutor, ou mesmo um pescador em alto mar, ou um carpinteiro, qual o seu pai. Mas eu não imaginei um rei. Só ficou a chegada dos pés e os anjos cantando nos céus. Nunca mais este mundo o mesmo será. Seu viver veio
anunciou que algo especial Deus daria a mim, e de muitos presentes dos quais pensei, eu não imaginei, eu não imaginei um rei. Ele é o rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Nascido para me libertar, Nascido para me libertar. Nascido para me libertar. Nascido para me libertar. Libertar da vergonha. libertar da culpa, Libertar da morte. O Deus que com a palavra trouxe luz à existência, agora com a palavra coloca seu divino plano em ação. seu plano para nos salvar Seu plano para nos redimir para sempre. Eu orei para que meu Salvador viesse Todos nós oramos. por 1500 anos. e agora Deus nos respondeu. Ele está aqui. Ele está aqui. Jesus está aqui. Foi aberta a cortina, mostrando a cena, e a plateia de anjos perplexa ficou. O incenso, a estrela e a manjedoura de luz, o palco se encheu. E em seu trono o Pai, ao amado ele diz: ó meu filho, tu és meu prazer. E Jesus tira a coroa, dizendo ao seu Pai: o teu querer se faça em mim. O tempo chegou e o Filho de Deus nascerá como luz neste mundo tão vil. Deixará seu lar no céu, nascendo em Belém, onde a estrela o lugar mostrará. Gabriel foi chamado por Deus para tocar as trombetas e anunciar boas novas aos pastores e aos magos reis. Seu louvor nos anjos foi ter, encha os céus com a linda canção. Povos cantai, louva ao Rei, vão sim louvar. Povos cantai,
Meu aniversário este ano. Como você sabe, está chegando novamente a data de meu aniversário. Todos os anos fazem festa em minha honra e creio que este ano acontecerá a mesma coisa. Nesses dias as pessoas fazem muitas compras. O rádio e a TV fazem centenas de anúncios. Por todo canto não se fala de outra coisa a não ser dos preparativos para o grande dia. É bom saber que ao menos um dia por ano, algumas pessoas pensam um pouco em mim. Como você sabe, há muitos anos começaram a festejar meu aniversário. No começo pareciam compreender e agradecer o que fiz por eles, mas hoje em dia ninguém sabe por que razão o celebram. As pessoas se reúnem e se divertem muito, mas não sabem do que se trata. Estou me lembrando do ano passado. Ao chegar o dia do meu aniversário, fizeram uma grande festa em minha honra. Havia coisas deliciosas na mesa. Tudo estava decorado e havia muitos presentes. Mas sabe de uma coisa? Não me convidaram. Eu era o convidado de honra e ninguém se lembrou de me convidar. A festa era para mim. E quando chegou o grande dia, fecharam a porta na minha cara. Bem que eu queria partilhar a mesa com eles. A verdade não me surpreendeu, porque nos últimos anos, muitos me fecharam a porta. Como não me convidaram, ocorreu-me entrar sem fazer ruído. Entrei e fiquei num cantinho. Estavam todos brincando. Alguns já estavam embriagados, contando piadas, rindo, divertindo-se. Aí chegou um velho gordo, vestido de vermelho, com barba branca e gritando: "Ho, ho, ho!" Parecia ter bebido demais. Deixou-se cair pesadamente numa cadeira e todos correram para ele dizendo: Papai Noel, como se a festa fosse para ele. Quando chegou meia-noite, todos começaram a abraçar-se. Eu estendi meus braços esperando que alguém me abraçasse. Quer saber? Ninguém me abraçou. De repente, todos começaram a entregar presentes. Um a um, os pacotes foram sendo abertos. Cheguei perto para ver se, por acaso, havia algum para mim. Nada. O que você sentiria se no dia de seu aniversário todos se presenteassem e não dessem nenhum presente para você? Compreendi então que estava sobrando na festa. Saí sem fazer barulho. Fechei a porta, fui embora. Cada ano que passa é pior. As pessoas só se lembram da ceia, dos presentes, das festas. De mim ninguém se lembra. Gostaria que neste Natal você me permitisse entrar na sua vida, reconhecendo que há mais de 2000 anos vim ao mundo para lhe dar minha vida na cruz e assim poder salvar você. Hoje só quero que acredites nisso com todo o seu coração. Vou dizer-lhe uma coisa. Já que muitos não me convidam para a festa que fazem, vou fazer minha própria festa. Uma festa grandiosa como ninguém jamais fez. Uma festa espetacular. Estou nos últimos preparativos e expedindo os convites. Este é especial para você. Só quero que você me diga se quer vir. Reservarei um lugar para você e incluirei seu nome na lista dos que confirmaram. Os que não aceitarem, ficarão de fora. Prepare-se, porque quando tudo estiver pronto, quando menos se esperar, darei minha grande festa. Não se esqueça de enviar este convite também aos seus amigos, somente para os amigos especiais, assim como você é especial para mim. Com certeza há vários amigos que são especiais para você. Desta maneira, vamos fazer uma festa com os especiais. Afinal, muitos serão os convidados, mas poucos serão os escolhidos. Sabe por quê? Porque poucos aceitarão o convite.